Silvânia, por favor. Ok. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, eu vou ler uma página do livro Vida Feliz, de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. É o capítulo 106. A tristeza é mensageira de sofrimento. Não te prendas a ela, nem te permitas contaminar pelos seus miasmas. É certo que nem todos os dias são claros e ricos de alegria. Há ocasiões em que o sofrimento parece dominar os quadros da tua atividade. No entanto, examinadas as dificuldades e sentidas as dores, faze só o íntimo, afugentando a tristeza da tua mente, a fim de que mais facilmente superes os acontecimentos provacionais. O cultivo da tristeza abre campo a várias enfermidades da mente, da emoção e do corpo. Bom, o que eu entendi é que eu devo colocar a gratidão por tudo que tenho em minha vida e a alegria de viver à frente em meus dias, né? Os dias que me são concedidos, porque eu entendo que assim ficará um pouco mais fácil, ficará de uma forma melhor eu lidar com as situações que me serão apresentadas. Assim que eu entendi. Alguém mais? Eu percebi também, não sei se vocês notaram, que a alegria, a tristeza vai aparecer em algum ponto da nossa existência. Nós não temos só alegria, não vamos viver só momentos de alegria. Vamos ter também momentos de tristeza, de dificuldade, mas que precisamos conversar com essa tristeza, entender essa tristeza, que a gente faz normalmente no consultório. Então, vamos entender o processo, de onde vem a tristeza, o que é que está te causando tristeza, e a partir daí, como ela diz, ligar o sol interno, acender o sol interno. Todos nós temos um sol interno em nós. Então, façamos-lo brilhar, como nos recomenda Jesus, para que fizéssemos brilhar a nossa luz. Carol, ouviu agora? Sim, agora eu estou conseguindo ouvir, mas só pelo telefone, pelo computador eu não conseguia. Beleza. Então, Mas tá bom, comecemos. tá ótimo. Georgia, por favor. Boa noite, meus irmãos. Senhor, Pai divina sabedoria e bondade, agradecemos por mais uma oportunidade de iniciarmos uma semana com estudo. Com estudo, Senhor, que temos certeza que será muito gratificante. E possamos, não só hoje, mas todas as nossas semanas, ser iniciadas com estudo, com aprendizado, com fazer o bem, com querer o bem, com pensar o bem. Te agradecemos por essa oportunidade. Te pedimos, Senhor, pelos irmãos que aqui não puderam estar, e muitos com seus afazeres, com suas questões ainda a serem resolvidas, mas que eles possam, Senhor, receber o amparo necessário. Te agradecemos e te pedimos, Senhor, conosco esta noite, hoje, agora e sempre. Assim seja. Graças a Deus. Bem, nós vamos começar a estudar a partir da questão 913. E é um assunto bastante interessante e desagradável, porque nos diz respeito, pelo menos no que me diz respeito, e no que diz respeito a espíritos de terceira ordem, nos diz respeito a todos. Todos ainda temos algum nível de egoísmo em nós. E isto não é muito fácil de admitir. Isso não é muito fácil de olhar no espelho, e nos ver ainda com partes de nós egoísticas, ainda com egoísmo em nós. Mas, dizem os espíritos, é uma característica de espíritos imperfeitos. Como nós
ainda estamos no nível de imperfeição, não nos sintamos piores, não nos sintamos culpados, não nos sintamos maus, porque ainda temos o egoísmo em nós. Então, essa chaga ainda está aberta em nós. E está aberta, salvo exceções aqui, mas em princípio está aberta em todos os espíritos de terceira ordem. Então, cada um de nós aqui precisa olhar para nós mesmos e arrumar a estratégia. Como eu posso fazer para superar o egoísmo que ainda existe em mim? Como eu posso fazer para iluminar em mim a parte de sombra que ainda existe em mim? Como é que eu posso fazer para me conhecer, para reconhecer as minhas dificuldades, os meus males, os meus pontos fortes também, mas os meus pontos fracos? É um trabalho pessoal, singular, que precisamos nos envolver nele. Tá bom? Vamos começar? Quem estiver falando, por favor, feche os seus microfones, tá? Deixa aqui só do meu e do Ronald. E quem, na hora que quiser falar, aí abre o microfone. Ronald, por favor. Boa noite a todos, mais uma vez. O egoísmo. Pergunta 903. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Acho que aí já dá para pensar, né, Ronald? Já dá para a gente começar a pensar. Com certeza. Essa primeira fala já nos abre um horizonte enorme para pensarmos. Todos os males da humanidade, todos os males da sociedade ou das sociedades derivam do egoísmo. Por isso os espíritos sempre estão nos dizendo: apontemos as nossas armas, metafórica naturalmente, mas apontemos as nossas armas para a destruição. E eu não diria destruição, mas para a transformação do egoísmo que existe em nós. Já que nada se perde, nada se cria, então vamos transformar esse egoísmo que é em nós em virtude, em altruísmo. E aí nós começaremos a melhorar a sociedade. Porque isso é muito sintomático. Daí deriva todo o mal. Se nós queremos ser espíritos melhores, e nós queremos, todos queremos, precisamos vencer, precisamos transformar esse egoísmo que há em nós com toda certeza. Acho que é importante essa primeira fala aí, primeira frase dos espíritos, já nos abre um horizonte enorme. Vamos lá, Ronald. Aí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo o sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. É interessante, mais uma vez, os espíritos são muito assertivos, né, nessas falas. Não, de nada adiantará combater todos os vícios que nós temos, se eu não combater o egoísmo. Já que todos os vícios que eu tenho derivam do egoísmo que ainda existe em mim. Então, eu posso combater a minha arrogância, meu autoritarismo, meu orgulho, todas as dificuldades que eu ainda tenho. Mas se eu não vencer o egoísmo, com toda certeza, não vou vencer esse mal. Então, porque aí está, dizem eles,
a verdadeira chaga da sociedade. Chaga é aquela ferida aberta, né? Não sei se tem enfermeiro aí, mas profissionais de saúde, né, entendem bem isso. A chaga aberta. E eu costumo hiperbolizar essa fala. É uma chaga sangrenta e purulenta, que ainda tem muita infecção a ser tratada. E as chagas, de uma maneira geral, para serem tratadas, requer cuidado e tem dor. Eu preciso limpar a ferida, a chaga. Eu preciso passar ali água oxigenada, sei lá, ou uma limpeza, para depois botar a pomada. E isso dói. Então, olhar as nossas feridas, isso com certeza dói. E outra coisa que ele chama a atenção, que eu achei interessante, quando eu vou lendo, eu vou marcando, eu vou sublinhando as coisas que eu acho mais interessantes. Todo aquele que quiser aproximar-se desde esta vida da perfeição moral deve extirpar de seu coração o egoísmo, ou trabalhar para tal. Não nos esqueçamos que não vamos conseguir eliminar o egoísmo, pelo menos eu não vou, tá? Nessa reencarnação. Eu ainda, com certeza, vou ter que voltar algumas vezes para superar. Mas a partir do momento que eu me esforço, diz lá no capítulo 17 do Evangelho, quando eu me esforço por me transformar moralmente, por superar as minhas dificuldades, eu estou sendo o verdadeiro espírita. Então, o convite aqui é: sejamos verdadeiros espíritas. Trabalhemos para vencer as nossas dificuldades. Trabalhemos para cicatrizar as nossas chagas, as nossas feridas que ainda estão abertas. E desde essa vida. É uma questão que ele fala lá também na questão 919, a gente vai ver um pouco lá à frente, né? Desde essa vida. Então, se eu quero melhorar agora, começo a combater agora. Eu acho que todos nós, aqui, pelo menos eu entendo, todos nós já começamos a pensar um pouco mais no outro. Ainda temos egoísmo, é claro. Mas já começamos a pensar no outro, já começamos a nos preocupar com o outro. O SEAC está aí com a campanha da água para o Rio Grande do Sul, né? É uma preocupação que a gente tem com os amigos, com os irmãos lá do Sul que estão com dificuldade. E não é só do Sul, de outras situações, de outros continentes, inclusive. É claro que não podemos mandar água para a África, é difícil, mas podemos mandar para o Sul a água e orar pelos irmãos da África. A oração sempre poderemos fazer em qualquer situação, para qualquer lugar do planeta. Diga, Silvana de Cássia. Não, Valdeni, é que aqui em cima, antes de onde você marcou, diz assim, que a gente, para extirpar o egoísmo, né? Aí ele fala, por mais que luteis contra eles, não conseguireis extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Então, mas para que eu não seja egoísta, eu preciso não ser orgulhosa. Porque quando eu sou orgulhosa, eu não percebo esse egoísmo, não é isso? Porque, por exemplo, eu sou orgulhosa. Então, eu acho que minha opinião é que vale, eu acho que o que é meu está certo, então tudo é meu, tudo é para mim. Mas é porque eu sou orgulhosa, né? Quando tudo é para mim, é porque eu sou egoísta. Não, sim, mas aí como eu sou orgulhosa, eu não percebo. Eu Sim, acho quando eu sou orgulhoso, eu sou melhor do que você. Não quer dizer que eu queira tudo para mim, mas eu sou melhor do que você. O egoísmo, segundo eu entendo e segundo a fala dos Espíritos, é a raiz também, a origem também do orgulho. Então, ele diz aqui, não adianta combater, de nada adiantará combatê-los. Combatê-los aqui no plural. Combater os vícios, ou todos os vícios. Não chegareis a extirpá-los, de novo no plural, enquanto não estiveres atacado o mal pela raiz. Sim. Enquanto não tiveres destruído a causa. E a causa de tudo, nós vimos lá, deriva todo o mal.
A primeira fala que eu parei aqui. Então, todo o mal deriva do egoísmo, segundo os amigos espirituais. E qual é o pior? Nós já estudamos aqui no livro dos Espíritos. Qual é o pior uso, a pior coisa que podemos ter? É o interesse pessoal. Quando nos interessamos pessoalmente, é egoísmo. Então, eu entendo que o egoísmo aqui, entendo, e eles estão dizendo, quem sou eu para discordar dos espíritos, né? Mas eu concordo, né? Porque também penso assim, todo mal deriva dessa nossa posição ainda egoísta. É claro que nós não somos egoístas, nós temos situações de egoísmo, nós temos momentos de egoísmo, mas também temos momentos de altruísmo, também temos momentos de caridade. E nós precisamos ir substituindo os momentos de egoísmo por altruísmo. Isso vai se fazendo com o autoconhecimento, que a gente vai chegar um pouco daqui a pouco, não sei se a gente chega lá hoje, mas na questão 919 a gente vai chegar lá. A partir do momento que eu começar a me perceber, isso aqui é egoísmo, isso aqui ainda é egoísmo, eu começo a combater, eu começo a pensar, eu começo a me transformar. A gente vai ver um pouco mais à frente, a gente vai ampliar esse horizonte. Pedro César. Boa noite a todos. É um problema sério esse tal de egoísmo, né? Com certeza. Logo de início aqui no Evangelho, no capítulo 11, item 11, o egoísmo, o Emmanuel, é o Emmanuel que eu falo, hein? Ajudou na codificação. Logo no primeiro parágrafo, no início do primeiro parágrafo, o egoísmo, chaga da humanidade. Tem que desaparecer da Terra. É uma afirmação, né? Sim. Do Emmanuel. Tem que desaparecer da Terra, porque atrapalha o progresso moral. E aí nós estamos vendo ontem, permita-me falar aqui, o Fantástico, né? Aí foi uma reportagem lá fazer uma reportagem lá de um rapaz que estava transportando uma água para o pessoal do Rio Grande do Sul. Só que ele estava desviando aquela água para benefício próprio. Aí está o problema do egoísmo. Um caminhão de água que era destinado para as pessoas necessitadas estava sendo desviada para benefício próprio. Isso é um egoísmo arraigado, né? Vamos dizer assim. Com toda certeza. Isso é o egoísmo. E a partir desse egoísmo, né, ele gera uma série de dificuldades, de males, porque desvia alguma coisa que tinha um outro fim, ele desvia. Mas entendemos, de novo, em função da nossa inferioridade, nossa, que eu digo, como espírito do planeta Terra, da nossa inferioridade moral, da nossa inferioridade espiritual, ainda estamos sujeitos a isso. E nós temos visto aí, nas redes sociais, ou pelo menos eu tenho visto isso, né, que as tragédias nos faz ver o melhor das pessoas, mas também nos faz ver o pior das pessoas. Porque alguém desviar um alimento, água, numa situação dessa, realmente está ainda numa situação muito complicada. E aí, vamos voltar lá ao capítulo 11, item 8 do Evangelho. Ainda está muito mais por instinto do que por sentimento. Esse ainda está na fase do leão, que vai matar o animal, vai comer e não deixa ninguém por perto. Não quer saber se ele tem filhote, se ele não tem filhote, se o coelhinho que eu vou pegar, o cervo que eu vou pegar tem filhote, não interessa. Eu quero me dar bem. Isso realmente é muito triste ainda percebermos isso. Mas aí, César e amigos, de novo, aquela coisa que eu falo sempre aqui. O Evangelho foi escrito para mim. O livro do Espírito foi feito para mim. Ou essas situações foram feitas, ou foram existir para me ensinar alguma coisa. O que é que eu posso aprender com esse irmão que desvia água de alguém já com sede?
Seria a mesma situação de alguém desviar a merenda escolar de uma comunidade, onde as crianças não têm o que comer, se alimentam na escola e alguém vai lá e desvia a merenda escolar. É o melhor e o pior da sociedade. Mas vamos olhar para o melhor. Tem muitos irmãos, muitos, milhares de irmãos trabalhando para benefício daqueles companheiros. E tem um ou outro que ainda destoa. A gente vai ver aqui um pouco mais à frente, né? O bem é silencioso, as virtudes são silenciosas e o mal é bastante barulhento. Aí o mal aparece fantástico. Mas o bem, as coisas boas que foram feitas, não aparecem. Normalmente, eles não aparecem. Não aparecem porque nós não queremos. Nós não damos ibope para as coisas boas. Então, ainda nos vinculamos às coisas ruins. É Robson, não é seu nome? Isso, isso. Isso, Robson. Porque está aparecendo Samsung aí, mas eu me lembrei aqui do nome. Diga aí, Robson. Deixa eu me corrija se eu estiver errado no meu entendimento. Uma pessoa viciada em álcool, droga, cigarro, ele pode ser considerado o egoísmo porque ele quer atingir o bem para ele, o bem da satisfação dele. Como é que eu entendo isso? Que um vício de droga pode ter alguma forma de egoísmo. Não, pelo menos eu não percebo assim. Egoísmo, eu querer alguma coisa de bom para mim, não é egoísmo. Eu quero o bem para mim. Até porque o ensinamento do Cristo é amar o próximo como a si mesmo. Então, eu preciso me amar. O amor precisa começar em mim. Eu sempre substituo esse verbo amar por outro verbo qualquer. Vamos botar perdoar. Perdoa ao próximo como a si mesmo. Entenda ao próximo como a si mesmo. Respeite ao próximo como a si mesmo. Então, tudo começa em mim. Mas não é de uma forma egoística. Eu ter prazer, eu ter satisfação, não é uma forma egoística. Amanhã até a gente vai participar lá do programa Debate na Rio. Debate na Rio, não. Analisando os fatos. E ele vai falar sobre felicidade. Sim. A felicidade existe, não existe? O que é felicidade? Então, eu querer estar bem, eu querer me sentir bem, eu diria até que é uma obrigação, é um dever. Eu preciso me cuidar para estar bem. O que eu não posso é, no meu cuidado, eu descuidar do outro. Ou eu querer para mim em prejuízo, em detrimento ao outro. Aí seria egoísmo. Dentro da minha percepção, tá, Robson? Eu não sei, eu não tenho a verdade, tá? É como eu entendo a fala dos espíritos. Ok, Tudo bem? tudo bem. Ainda tem uma passagenzinha, o Valdenir, lá no final, né? De que o egoísmo neutraliza todas as outras qualidades. Olha que interessante, né? Com certeza isso é interessante. Robson, você não baixou a mãozinha aí. E aí me lembra aqui, o César e ouvintes, e amigos do ouvinte, depois que eu estou na rádio. Lá no capítulo 11 do Evangelho, capítulo 11, item 8, quando Lázaro diz: a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Substitui a persona. Então, não sou eu que estou com sede. Somos nós. Não sou eu que estou sofrendo. Somos nós. Então, eu deixo de existir o eu para existir o nós. Substitui o uno pelo todo. A personalidade pelos seres. Isso é a mensagem de Lázaro que fala lá na lei de amor. E isso é o inverso do egoísmo. Então, eu preciso caminhar para o bem. Agora, que esse bem seja extensivo a todas as pessoas. Se não estou equivocado, acho que eu já citei isso aqui, é do livro Ação e Reação, do
Chico Xavier e do André Luiz. Quando o André pergunta lá ao mentor, não lembro o nome agora, o que é bem. Ele está falando de bem e de mal. O que é bem? Bem é caridade, é o bem-estar, é respeito, é saúde, é amor, é paz, é alimento, é ter isso, é construção. Isso é bem. E o que é mal? Mal é a paz, é o amor, é o respeito, é a luz, é o alimento, quando é só para mim. Isso dizem os amigos espirituais. Então, isso é um papel, é uma situação inversa ao egoísmo. Eu saí do egoísmo e eu quero todo esse bem, e aí eu lembro a pergunta do Robson, eu quero todo o bem do mundo para mim, mas eu quero também para o Robson. Eu quero também para todo mundo. Aí sim, eu estou fora do egoísmo. E quando eu bebo ou uso drogas, eu estou me enganando, obviamente, eu estou me punindo, obviamente, isso é ruim, mas eu não estou, na grande maioria das vezes, não estou fazendo mal a ninguém, fazendo mal a mim mesmo. E diz São Luís, lá no capítulo 5 do Evangelho, quando eu faço mal só a mim, o problema é meu. Quando eu faço mal para os outros, aí sim, eu preciso ser parado, eu preciso ser barrado. Mas quando eu faço mal só para mim, é problema meu. Diga, Silvânia. Valdemir, quando o Robson fez a pergunta, o que eu entendi da pergunta do Robson foi o seguinte: a partir do momento que a pessoa, eu tenho um filho, e esse filho ele se droga, ele se envolve com a bebida alcoólica, as drogas, e ele é agressivo, ele visa o prazer dele através da droga, mas ele não vê o bem-estar de quem está com ele. Então, na hora que o Robson perguntou, eu vi desta forma, como que você, visando só o seu bem-estar, então você está sendo egoísta. Foi o que eu entendi. Quando você explicou também, eu achei que tinha sentido. Mas quando o Robson fez a pergunta, eu fui por esse lado, de que a pessoa pensa só em si, ela não vê o mal que está fazendo a uma mãe, a um irmão, ao pai, não vê, entendeu? Então, por isso, eu vi dessa forma a pergunta do Robson. E é perfeitamente compreensível. É uma outra percepção. E a gente pode compreender por esse lado. Então, eu acabei de ver um filme hoje que me foi recomendado, 4 dias com ela. Acho que é 4 dias com ela, o nome do filme. De uma filha dependente de drogas. E que a mãe está lá com dificuldade, lutando para tirá-la. E ela vende as joias, ela vende as coisas, ela vende tudo, ela rouba o dinheiro, ela faz tudo. Aí entra o aspecto do egoísmo. É claro que é uma doença, mas o egoísmo também é uma doença. Então, ela faz tudo isso para alimentar um vício. E aí, é claro, eu estou pensando em mim. Aí, guardadas as devidas proporções, por favor, tá? Mas aí a pessoa fica meio psicopata. Eu quero satisfazer a mim. O outro, que se dane o outro. Que morra o outro. Desde que eu tenha condições de usar a droga, o outro. Eu vendo a minha mãe, mas para usar a droga. É claro que isso é uma doença, de novo, e não estamos aqui criticando, estamos analisando situações, analisando um fato. Diga, Elaine. Então, eu também vejo dessa forma, porque quando o Robson colocou, eu pensei logo na situação que quando a gente consome o que quer que seja que financia a violência, a gente está sendo egoísta. Assim como, né, a pessoa vai comprar a droga pela primeira vez, ela sabe que ela está comprando uma coisa que é ilegal e que é financiada pela violência, né? Que vai financiar mais violência, né? Então, é a mesma coisa que você ir numa feira do Robalto, comprar uma coisinha mais barata, entendeu? Num ferro velho, assim, que arruma aquelas pecinhas, né, mais baratinha e tal. Então, tudo que a gente faz, que sabe que está financiando o roubo, a violência, a morte de alguém, o sofrimento de alguém, a gente está sendo egoísta, né? Com toda certeza. E daí, os espíritos disseram,
todo o mal deriva do egoísmo. Carlos, você tinha levantado a mão, depois baixou. Ainda está valendo? Eu? É. Não, não. Silvânia fez a pergunta que quer fazer. Agradeço, Ah, ela. então tá. Estão em sintonia. Podemos continuar? Então, vamos lá. Não, Ronald, por favor. 914. Fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á a consegui-lo? À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Tudo depende da educação, dentro da minha percepção, tá? Tudo depende da educação. Daí eu falar para os professores, né? Normalmente que eu atendo muitos professores, professoras, quer dizer, você tem a profissão mais importante do mundo. Você tem a profissão mais importante do universo. Porque o professor não é para educar, mas é para reforçar a educação. O professor é para ensinar ciência, matemática, física, português, enfim, sei lá, qualquer coisa. Mas a educação é fundamental. E a educação está em todos os nichos da nossa sociedade. Eu me lembro lá da questão 685, nós já estudamos ela há algum tempo, onde Kardec fala lá do valor da educação na previdência social. Quando ele fala do auxílio àqueles que mais necessitam. No comentário dele, a resposta dos Espíritos, ele diz, enquanto não tivermos uma educação implantada em nós, e ele diz, não digo da educação dos livros, mas da educação moral. Enquanto não tivermos essa educação implantada em nós, nós vamos ter uma sociedade capenga, me permita aqui a expressão, uma sociedade doente, uma sociedade com dificuldade. Então, educação é fundamental, com toda certeza. E à medida que nós vamos nos esclarecendo, nós vamos entendendo que nós somos espíritos. Isso é uma coisa que ainda não está muito clara na nossa cabeça. Por mais paradoxal que pareça, nós ainda não temos muita noção de que somos espíritos. Nós temos um cuidado muito grande com o corpo, e devemos ter, obviamente, mas não temos o mesmo cuidado com o espírito. Tem uma página do Emmanuel, um desses tijolinhos aí dele, um daqueles 4 tijolinhos, que é a minha verdade vida, fonte viva, via de luz, pão nosso. É um desses. Nós guardamos, nós gastamos boa parte do nosso tempo com a higiene do nosso corpo. Então, nós tomamos 2, 3 banhos por dia, escovamos dentes 3, 4 vezes por dia, passamos fio dental 2 vezes, pelo menos, por dia. Temos todo esse cuidado e é necessário que tenhamos isso. Mas alguém usa aí o fio dental perispiritual? Alguém lembra de dar um banho no espírito? Não. Espírito é para quando eu for no templo. Espírito é para quando eu for na reunião do centro, ou na igreja, ou no, sei lá, no templo. Espírito é quando eu falar de religião. Quando não. Nós precisamos entender que somos espíritos 24 horas por dia. Tem até um livro do Hermínio Miranda dizendo que nossos filhos são espíritos. Nós também somos, né? Nossos filhos são espíritos, nós também somos. Atravessando uma posição, uma temporada, um estágio na carne, mas somos espíritos. E precisamos cuidar desse espírito. Precisamos trabalhar esse espírito. E como é que se trabalha o espírito?
combatendo o egoísmo, combatendo o orgulho, combatendo a vaidade, prepotência e todas as não virtudes que temos. E ainda temos algumas a serem superadas com toda certeza. Diga, Elaine. Agora eu vou puxar a brasa aqui para a Rádio Rio de Janeiro. Por quê? Vale a Porque. pena. Não, e é sério, é sério. Eu deixo o rádio ligado o dia inteiro. Eu só não deixo à noite porque eu fico com medo, assim, eu não gosto de deixar nada ligado que não esteja no cômodo, né? Então, o que eu faço à noite? Eu perdi o sono, a primeira coisa que eu coloco é o aplicativo da Rádio Rio de Janeiro, fico ouvindo aquelas coisas ali e volto a dormir. Isso é uma higiene mental, espiritual, emocional muito grande. Porque eu estou fazendo comida, eu estou escutando a Rádio Rio de Janeiro. Eu estou lavando roupa, eu estou escutando a Rádio Rio de Janeiro. Né? Eu vou para lá, vou para cá, a Rádio Rio de Janeiro está ligada. Estou deitada, estou escutando a Rádio Rio de Janeiro. Então, assim, isso ajuda muito, muito mesmo. Verdade, verdadeira. Eu tenho um amigo a respeito disso, não só de ouvir a rádio, mas de falar de livros. Porque eu sou apaixonado por livro, ele também é, então ele sempre dizia, quando eu paro de ler por algum motivo, eu começo a me embrutecer. Eu começo a me sentir pior. Então, claro que livros que edificam, bons livros, naturalmente. Então, a maneira de nos melhorarmos é estarmos sintonizados com o bem. Quando eu estou sintonizado com o bem, eu estou em estado de prece. E estado de prece não é de mãos postas, genuflexo, não é nada disso. Mas é estar mentalmente ligado nos aspectos espirituais, ligado ao bem. Há uma fala atribuída ao Leon Denis, eu não me lembro onde está escrito, a melhor prece que podemos fazer é o trabalho no bem. A partir do momento que eu estou envolvido com o bem, eu estou em estado de prece. Então, ouvir a Rádio Rio de Janeiro normalmente vai me trazer sempre boas reflexões, vai me trazer esclarecimento, ajuda. Então, não é porque eu estou lá, não, mas eu concordo. Aliás, eu estou lá por isso, né? Eu estou lá por isso, porque isso também me ajuda muito a repensar. Eu sempre brinco. Tudo que eu falo ali, eu me esforço por praticar. Eu pratico tudo, eu vivo tudo? Não. Obviamente que não. Mas tudo que eu falo ali, tanto ali quanto no consultório, quanto em palestras, ou aqui, tudo que eu falo, eu me esforço por vivenciar, como disse a Jorge aí na prece, né? Que possamos vivenciar no nosso dia a dia esses ensinamentos. Porque senão eu fico culto espiritualmente, mas fico involuído moralmente. Culto intelectualmente. Conheço tudo, conheço a doutrina, conheço os livros, sei as questões todas de cor, e não as vivo. Aí não adianta. O ideal é que vivamos, né, esses conhecimentos que aprendemos. Diga aí, Carlos Santos. Bom, Denis, você começou o comentário pelos nossos mestres, nossos professores, né? Com certeza tem na sala aqui, deve ter professores aqui. Tem. E, assim, Olha a Georgia levantando a mão. que às vezes a gente vai vendo o que acontece, parece que A Verinha também, tanto a professora. educação do lar, né, como a educação na escola, um educa, outro ensina, e aquela via de mão dupla, parecendo estar colapsando, né? Porque a gente tem hoje, talvez, pais não muito preparados, embora os nossos também não eram muito preparados, e ver professores também não preparados. Ver pais preparados, professores preparados e alunos dispersos. Por que eu falo? Que às vezes o professor ele desvia o caminho do ensinamento para outro viés, os pais estão preocupados com outra coisa, e aquele que quer verdadeiramente ensinar, quer dar o melhor para o seu aluno, ele não está conseguindo. E isso está empacando, eu vejo assim, né? Que parece empacar um pouco essa evolução da nossa educação, que vai cair nesse mesmo item aqui do nosso 14, né? A gente precisa se educar, seja entre nós, mas
muito importante pela escola, como você começou o comentário. A gente não está nesse momento? Estamos. Mas aí, Carlos, me veio, enquanto você estava falando, me veio aqui uma fala do Cristo. É necessário o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo venha. Então, eu preciso olhar para esses professores. Eu vi recentemente um vídeo pela internet de um professor defendendo o assaltante na sala de aula, dizendo que o assalto era um trabalho. Professor de Rondônia, de Roraima, sei lá, daí do norte nordeste, norte do Brasil. Se bem que Rondônia é centro-oeste, né? Não sei se é norte. Mas, de qualquer maneira, o professor defendendo o assalto, ensinando os seus alunos que assalto também é um trabalho. Então, é claro que esse professor está sendo, na fala do Cristo, motivo de escândalo. Vai ter que responder por isso. E aí, nós que já temos, como diz o Emmanuel, uma semana de evangelho, seremos mais responsáveis, todos nós, mais responsáveis, porque temos mais informações. Eu não sei se esse irmão acredita em Deus. Eu não sei se esse irmão tem algum aspecto religioso. Provavelmente não tenha. Muito provavelmente não tenha. Seja ateu. Então, ele ainda defende alguma coisa que ele acha que é o melhor. Nós temos certeza do contrário. Mas é a nossa certeza. Então, façamos o nosso melhor e oremos por esses companheiros que ainda não conseguiram entender esse processo. Como agora, recentemente, né? Aprovada lá, ou aprovado. É um assassinato, né? É um assassinato de bebê depois de 22 semanas. Ainda com uma injeção no coração. É bem primitivo. Isso é mais que primitivo. Isso é perversidade. Dentro da minha percepção. Tá? É perversidade. Mas eu não sei o que eu fiz há 500 anos atrás. Cortei muitas cabeças. De crianças, inclusive. Matei pessoas. Queimei cidades. Todos nós, de uma maneira geral, participamos desses eventos da barbárie. Saímos dele. Esses irmãos também sairão. E não sairão no nosso tempo. Não sairão no meu tempo. Mas no tempo de Deus, no tempo que for determinado pela justiça divina. Tenhamos paciência, tenhamos calma, tenhamos serenidade e oremos por esses companheiros, mesmo que às vezes tenhamos vontade de enforcá-los. Às vezes dá vontade, não, Senhor, por favor, me tire essa vontade, né? Me tire isso da cabeça, porque isso não está certo. Eu preciso desejar para o outro o que eu quero para mim. Começamos a falar isso hoje. Então, Carlos, olhando esse aspecto, entendemos que realmente estamos mergulhados num charco. Com toda desculpa aqui a crueza das palavras, né? Mas estamos mergulhados num charco. Mas o sol entra no charco, ilumina e não se suja. O lírio nasce do charco e perfuma. Então, façamos a nossa parte e oremos pelos nossos irmãos. Assim entendo, tá? É assim que eu percebo. Eu faço tudo isso? Não, gente, não faço. Mas eu tenho consciência e estou me esforçando por fazer. Diga aí, Pedro César. Só queria reforçar as palavras aí da irmã Elaine com relação à Rádio Rio de Janeiro e relatar, inclusive, aí a inspiração hoje do Aloysio Vigino, né? Ele estava muito inspirado hoje, mas muito mesmo. Eu não ouvi o programa dele hoje. Foi muito bom, mas muito bom mesmo. Deu lição de espiritismo para a gente. Muito bom. Que bom. A rádio, com certeza, é um instrumento divino. É um instrumento de divulgação do bem. É um instrumento que nos auxilia a transformar esse nosso egoísmo em altruísmo. Então, com certeza, é um instrumento de Deus. A gente que dirige
é que temos as nossas falhas, temos as nossas dificuldades. Mas a rádio em si, como instrumento de divulgação, com certeza é um instrumento de Deus, com toda certeza. Diga, Ronald. Isso é nosso irmão aí. Agora eu vou puxar a brasa para a nossa sardinha. Felizmente, a nossa classe, né, os professores, é a classe mais desvalorizada do nosso país, né? No nosso país, no mundo, vamos dizer assim. Mas no nosso país, realmente, é demais. A gente não tem valor nenhum. E outra coisa, o mundo hoje está tão veloz, os pais depositam toda a responsabilidade no professor. Deixa a criança na escola, vira as costas, minha criança, meu filho está entregue, meu filho está seguro. Acha que o professor é responsável por educar, por ensinar, por passar valores morais. Mas espera aí, estou esquecendo o que a gente mesmo aqui fala, né? Importante é a educação. Educação vem de berço. Quem dá aquela iniciação da educação, quem são? São os pais. Quem é que vai impor valores morais aos filhos? Os pais. A nossa função, sim, é ensinar, passar para eles valores morais, sim, mas dentro daquele limite. O que adianta o professor, eu lá na aula, se eu estiver dando uma aula, proibir o uso do celular? Olha, você não pode usar o celular na minha aula. Se o pai lá atrás não começou assim, olha, você não deve nem levar o celular para a aula, você deve guardá-lo. Essa orientação cabe quem? Cabe aos pais, mas não, eles depositam isso tudo nas costas de quem? Do professor. Aí, quer dizer, a sociedade acha que o professor é o salvador da pátria. Então tá, então vamos dar meios dos professores conseguir exercer, então, já do jeito que a sociedade acha, né, que deve tudo nas costas do professor, vamos fornecer meios para ele chegar, para ele ter uma boa escola, uma boa instituição, que ele tenha um bom salário, né? Que seja valorizado realmente. Senão fica difícil para a gente. A gente está enxugando o gelo, infelizmente. Infelizmente, nós estamos num período difícil, mas, como você disse, no mundo, não. No Japão, na Coreia do Sul, a educação é levada a sério. No Japão, os professores são as únicas pessoas que não fazem reverência ao imperador. Exatamente. Então, é o único lugar que o imperador, ele baixa a cabeça para o professor. O imperador foi aluno, aquela pessoa ajudou o imperador. Então isso é interessante. E claro que a gente está caminhando para um mundo de regeneração, onde isso vai acontecer. E já está acontecendo em alguns países. Claro que o Japão tem 1000 outras dificuldades, 1000 outros problemas, como o suicídio, por exemplo, mas, nesse aspecto, já deu uma boa caminhada. Diga aí, Georgia. Você que é professora... É exatamente isso. Alguns países já estão caminhando e a passos largos. E, Ronald, eu fiz uma experiência nas minhas turmas. Todo mundo falava, reclamava muito de celular. Eu hoje utilizo o celular como uma ferramenta de trabalho na minha aula. Eu digo aos meus alunos, liguem o celular, estejam conectados. Então, eu faço perguntas dos conteúdos e peço para eles pesquisarem. Então, a gente também precisa se reformular um pouco, tentar entender a cabeça daquele jovem que está ali, daquela criança, até do adulto, né? Porque meus alunos eles são jovens e adultos, mas eu trouxe para dentro da minha sala experiências assim fantásticas. Então, hoje, meu aluno ele já entra em sala falando assim, professora, qual é o questionamento aí para a gente colocar, para a gente discutir? Então, o celular hoje, meu aluno que não tem um celular, ele está capenga na sala de aula, ele está no processo ao contrário. Então, eu busquei isso, eu não posso brigar com o meu aluno, eu tenho que trazer para o meu aluno para dentro da minha sala, né? Da minha sala, para dentro da sala dele, que a sala é dele também. Então, hoje, eu tramito até cedo minha internet para quem não tem, e por aí nós vamos. A gente, de um limão, estou fazendo sucos. Vamos fazer uma limonada. Diga aí, Ronald. Me permita a réplica aqui. Não, eu até concordo com você, Jorge. Mas no meu caso, por exemplo, a minha aula é de educação física. Como é que um aluno vai correr com o celular?
carregando o celular. Como é que o aluno vai fazer uma aula de basquete ou de natação com o celular? Eu posso até utilizar, sim, o celular para ele fazer uma pesquisa. Vamos lá, quem são os campeões de natação? Quem foram os medalhistas da última Olimpíada? Aí concordo com a senhora, mas na aula prática, Na infelizmente, aula, né? se você quiser, depois eu te dou umas dicas, Tá tá? bom. Obrigado. O celular nas aulas de educação física do Colégio Niterói. Como os alunos podem contribuir com o celular. Depois eu te dou umas dicas. Tá bom. Obrigado. Gente, nós estamos a 55. Nós temos um outro grupo de estudo para começar daqui a alguns minutos. Então, vamos continuar aqui da 915. É isso, Ronald? 915. Positivo. Só 2 questões, hein? Olha como rendeu, hein? Rendeu Esse para caramba. assunto Hoje rendeu muito, né? mas é como disse, né? É o maior dos vícios, né? O egoísmo. É. Vamos fechar então o nosso. O Sérgio, você tá na escuta, tá, né? Tô sim. Perfeito. Eu vou fazer a prece e depois você fica aí, por favor, pelo menos até a gente entrar no, Sim, no, sim. no Eu grupo vou do abrir, nosso lar. eu vou abrir a outra sala e aguardo você. Ok. Oremos então para agradecer. Amigo Senhor Jesus, obrigado mais uma vez por nos permitir que estejamos em uma ou em muitas das suas casas. Mas, acima de tudo, Senhor, que estejamos na sua causa. Estejamos na causa do bem, na causa do Evangelho. Obrigado por mais essa oportunidade renovada a cada um de nós. E permita-nos, amigo Senhor, pedir por todos os nossos irmãos desse planeta em expiação e provas. Mas especialmente pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, atravessando provas difíceis. E sabemos, Senhor, que ali não há injustiçados. Sabemos que todos estão colhendo aquilo que plantaram. Mas por acréscimo de misericórdia, Senhor Jesus, envolva aqueles irmãos em força, em coragem, em fé, em esperanças para superarem as dificuldades materiais e espirituais que apareceram neste momento. Permita que, em teu nome e em nome de Deus, possamos concluir o nosso estudo do Livro dos Espíritos desta noite. Graças a Deus. Para quem vai ficar, até daqui a pouco. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Saiamos.